Olá, profissional da manutenção da construção 100%, como está vocês? Prestador de serviços, pessoal que está em alguma área que não tenha muito interesse e quer mudar aí sua área de atuação e se empreender, montar o seu negócio, criar sua carteira e faturar alto. Se você é alguém que está com interesse aí de faturar de 10 mil mais por mês, com manutenção da construção, serviços de reparos, em geral, vamos lá, eu sou o Daniel Cardoso, e eu tô aqui para te dar mais uma dica hoje. E se você tem interesse em crescer e melhorar cada vez mais, eu te dou uma dica. Observe o nosso canal, dá uma olhada nas nossas redes, que você cada dia vai ter mais notícia boa para você crescer e se desenvolver, ok? Hoje a gente vai falar da importância de você ter aí um sistema para você utilizar os seus negócios. Eu sei que inicialmente a gente começa e você começa meio sem entender direito como funcionam as coisas, mas se você consegue ter uma orientação de alguém que já tem experiência, você começa melhor. Você começa de um jeito onde você consegue ter muito mais resultado e muito mais agilidade em ter resultado. Hoje eu vou falar sobre um app ou um software que a gente usa aqui nos nossos negócios e que você também pode usar nos seus e que faz toda a diferença, tá? Eu sei que tem gente que tem várias opções no mercado, porém a gente usa um que a gente já experimentou vários, a gente decidiu que esse tem mais resultado e também é mais fácil pra gente. A gente usa um software chamado Agenda Boa. Eu vou pedir pro pessoal colocar na descrição aqui embaixo para vocês acessarem mais sobre ele, ok? Então vamos lá. Esse software tem algumas vantagens em relação à maioria. O que ele tem? Você consegue calcular todo o seu serviço separadamente dos seus materiais. Isso é uma coisa que é muito vantajosa. Você consegue descrever o seu orçamento de forma mais profissional. Você consegue detalhar logo do seu negócio, você consegue detalhar um contrato já pré-formatado nele, você consegue adicionar valores de serviço onde você tem replicações. Daí, o que é serviços que você tem replicações? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Tem serviços tipo limpeza de caixa d'água. Você consegue precificar isso, por exemplo, se é uma limpeza de caixa d'água interna, dentro da laje, você já tem um preço estimado para isso. Se é uma limpeza de caixa d'água lá na torre, onde você tem que usar uma escada maior, tenha um risco ali de acidente maior, qualificado, já embutido, você também tem como estimar isso, certo? É legal, é importante que você saiba estimar todos os custos para cada serviço e que você confirme quando o cliente entrar em contato com você. Vamos lá, serviços como esse, por exemplo, você consegue criar um detalhamento padrão nele, certo? E aí você pode confirmar isso por telefone, ou por imagens, ou por vídeo, certinho? Então vamos lá, vantagens de ter um sistema. Cara, lá você consegue ter uma avaliação, ter um cadastro primeiramente. Primeiro motivo importante de ter um software no seu negócio. Você vai criar um cadastro. O que é isso? Você vai criar um cadastro do seu cliente, nome, endereço, telefone. São os dados do seu cliente, aquilo que é mais importante para que você o acesse, para que você tenha ele cadastrado na sua carteira. Isso faz toda a diferença, você consegue metrificar o que você faz durante o seu dia, o seu mês, o seu ano, quantas vezes esse cliente comprou, qual a recorrência que ele tem com você. Você consegue entender o porquê de cada coisa ao longo de cada ano e fazer um balanço no final do ano de quanto você faturou. Isso faz toda a diferença no seu negócio. É assim, claro, se você tiver um negócio para valer. Se você é só mais um aventureiro, talvez não. Talvez você só queira ganhar um extra e esse jogo não é para você. Mas se você é uma pessoa que quer, além de faturar 10 mil ou mais, ainda assim ampliar, cara, começa já com software, porque isso vai mudar o seu jogo. Você vai conseguir cadastrar o pessoal parceiro, seus fornecedores, os dados de serviço, dados de materiais, já tipo, por exemplo, vamos simplificar um exemplo clássico aqui. Você quer lá trocar uma caixa d'água. Você, como especialista, você sabe lá quais os materiais precisam para fazer uma troca de uma caixa d'água, certo? E aí você vai colocar lá as flanges necessárias, boia, veda rosca, cola, né, PU, em termos de material. Em termos de ferramentas, você também consegue detalhar. Uma furadeira, serra-copo, né? Uma eventual chapa para colocar embaixo da caixa d'água, para evitar aí, caso ela seja instalada em cima de torre, para evitar que ela
estrague com o tempo, e são coisas que você vai dar sugestão para o seu cliente, certo? Então, se você consegue detalhar com mais clareza, e se você consegue visualizar tudo que você tem como o seu maior ativo, que são seus clientes, com clareza, isso vai te deixar na frente da maior parte das pessoas. Isso vai fazer com que você consiga criar ações que pessoas que não têm jamais conseguiriam. Você pode criar uma ação de novo produto, de novo serviço e já encaminhar direto para essas pessoas, porque você já tem o contato direto delas na ponta de um clique. O WhatsApp, o e-mail, certinho? Então, assim, outra coisa que isso te ajuda muito, consegue te dar uma visão mais clara da construção do seu orçamento. Tipo, o que é o seu orçamento de modo geral? É o custo dos serviços e dos materiais separadamente, o custo de deslocamento, o custo de alimentação somados, certo? Mais o lucro, você tem o total do orçamento. Se você tem, vamos lá, ó, os passos. Custo do material, custo dos serviços, você tem o custo de deslocamento e você tem o custo de alimentação, certo? Você tem os 4 custos principais. E daí você vai colocar a sua margem de lucro para você fechar o seu orçamento. Cada região tem, em média, as suas margens separadamente. Tá? A gente tem uma estimativa disso, mas cada região tem suas margens e é legal você levar em consideração o mercado que é praticado lá para você chegar a esse valor. E até você mesmo, tipo, às vezes você anda de carro, seu custo é um. Se você anda de moto, seu custo é outro. Se você anda na caminhonete, o seu custo ainda é outro, certinho? Então é importante você fazer esse levantamento, e aí com o software vai fazer mais diferença, porque você vai conseguir precificar isso com mais clareza. Lá dentro você vai ter um campo certinho para colocar cada coisa disso. E esse software que eu citei, que é o Agenda Boa, ele consegue fazer isso de forma clara e vai fazer com que você identifique isso com muito mais tranquilidade e simplicidade. Eu sei que no início tem pessoas que têm mais dificuldade com isso, mas não tenha medo, entra lá, dá uma fuçada e você vai conseguir avançar. Simule um orçamento para você mesmo. Mande para uma pessoa que você conhece que te daria um feedback legal. Seu irmão, um primo, uma prima, um amigo. Faça isso e pergunte o que você acha, o que a pessoa acha disso. E aí você já tem um feedback sobre isso. Tranquilo? E se você quiser também, você pode mandar abaixo desse vídeo o seu orçamento, ok? Para a gente dar uma olhada como você fez. Tranquilo? Sim. Isso é uma das maneiras que você pode fazer para poder melhorar o seu desenvolvimento e aplicar no seu dia a dia. Cara, vai fazer toda a diferença. Você vai começar a perceber que os seus orçamentos vão gerar muito mais recorrência em relação aos que você fazia antes, em relação a boca. É uma coisa até mais difícil de você tanto metrificar como depois comprovar, né? Você pode pedir para a pessoa assinar, ou você pode pedir para a pessoa digitalizar. E a pessoa imprime do outro lado, assina, digitaliza, reenvia para você, faz os pagamentos, você tem tudo muito mais fácil, evita você de ir no local para poder fazer o fechamento, para levar o documento impresso. É certo que, ó, observação, né? É certo que quando a gente vai até o local para fazer os fechamentos pessoalmente, as chances aumentam muito, tá? Por que eu te falo isso? Por experiência mesmo, tá? Então, assim, à medida que a gente foi trabalhando e foi fazendo as coisas acontecer, e foi vendo o que acontecia, a gente percebeu que os fechamentos têm uma tendência maior de fechar quando você está pessoalmente com a pessoa. Por quê? Porque naquele momento você consegue esclarecer muito mais dúvida, a pessoa tem muito mais certeza de que você está lá para fazer, você dá muito mais segurança em relação a uma objeção que pode ter no momento, e você quebra essa objeção pessoalmente. À distância, essas coisas não ficam tão palpáveis, certinho? É mais difícil da pessoa questionar e às vezes demora na resposta, e isso faz com que a pessoa não tenha suas objeções respondidas, consequentemente a chance de fechamento vai despencando, certinho? E é isso, pessoal, com relação ao orçamento e ao software, eu queria deixar isso aqui para vocês levar em consideração o quão importante isso é, o quanto isso pode melhorar e mudar o rumo dos negócios de vocês e fazer toda a diferença aí no seu negócio. Então, esqueça a resistência. Eu sei que tem gente que é extremamente resistente a esse tipo de coisa. Seja menos resistente, seja mais prático, parte para cima, instala o software, mexe nele, simula um orçamento, manda para alguém. Se já tem algum orçamento para fazer, faça o orçamento, faça o teste, envia para a pessoa, pede o feedback e
Se fechar, que top. Refaz de novo quantas vezes for necessário e você vai melhorar cada vez. E sem falar que ainda, uma coisa que eu esqueci, que é importantíssimo, lá você consegue cadastrar cada categoria, você consegue dizer aprovado, não aprovado, aguardando, entende? É muito bom isso muda o jogo, tanto para você que está na gestão, quanto para a pessoa que recebe. Na hora que ele vê o nível de organização que você tem, fala, uau, esse cara é muito bom. Por quê? Porque a gente adora contratar pessoas, a gente gosta muito de contratar pessoas que sejam organizadas. Porque como exigir alguma coisa de alguém que você falou no boca a boca e que fica naquela, mas eu falei, a gente falou, é muito difícil, entende? Nesse caso, você só envia e pergunta para a pessoa se ela leu, se ela entendeu cada parte. E uma coisa que eu faço muito, que gera muito resultado, é eu sento com o cliente, orçamentos acima de 10 mil reais, eu sento com o cliente e eu passo cada item com ele. O que isso gera? Isso gera uma conexão muito forte entre as pessoas. Cara, olha só, eu sou uma pessoa séria. O que isso quer dizer? Hein? Eu sou uma pessoa séria, eu vim aqui, eu vou ler junto com você para ver se tá tudo certo. Se faltar alguma coisa, eu estou disposto a resolver aqui, a gente faz o ajuste na hora, mas eu quero que você tenha a melhor satisfação possível do resultado do nosso... Primeiro começa com o nosso orçamento, com o fechamento, certo? Então, assim, eu quero deixar bem claro para você, meu cliente, que eu sou sério, que eu gosto de clareza, que o negócio eu tô lendo para você me deixar confirmado que cada item que a gente falou no rascunho esteja realmente colocado aqui na prática, no nosso orçamento onde vai ser assinado. E se tiver alguma coisa faltando, eu estou disposto aqui a resolver para a gente colocar ajustado também. E caso exista uma sugestão de desconto, você também está pronto para isso, para poder fazer o fechamento, tá? Essa é a hora da venda, onde você vai conseguir ali no olho a olho tirar qualquer objeção que venha a ter e fechar o negócio, certinho? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje e coloquem em prática, tá bom? Coloquem em prática e depois conta pra mim aqui nos comentários como é que foi